E nós vamos voltar a conversar hoje com Rosiane Kennedy, apresentadora do programa Nos Corredores do Poder. Ontem nós falamos sobre economia aqui no jornal e hoje vamos fazer a retrospectiva política do ano de 2016. Será que isso é possível, né, Rosiane? Porque com tantos fatos... Muito bem, tivemos fatos muito importantes. Acredito que 2016 tenha sido um ano muito peculiar, né? Completamente, ou talvez o mais importante de toda a história da República do país. Tivemos aí impeachment, cassação do presidente da Câmara, o rito do processo na Câmara, no Senado, votação. Como é que foi a abertura deste ano de 2016, você que cobriu o Congresso Nacional? Olha, este ano a gente já abriu naquela expectativa, a principal expectativa no Congresso era se realmente avançaria o processo de impeachment, né? Porque tinha tido aquela aceitação por Eduardo Cunha no mês de dezembro, então janeiro já veio com a expectativa de quando voltassem os trabalhos legislativos em fevereiro, se isso teria andamento ou não. E se a gente for lembrar num retrospecto, inicialmente teve toda aquela polêmica sobre a formação da comissão, aí o grupo aliado da ex-presidente Dilma Rousseff foi ao Supremo Tribunal Federal e a partir daquele momento... O Supremo validou o rito do processo? A partir daquele momento, o Supremo validou o rito inteiro do processo de impeachment. Isso terminou tirando o argumento daquele grupo que alegava que aquele processo estava irregular. Que não tinha crime de responsabilidade. Que não tinha crime e que não estavam sendo cumpridas as etapas, né? Então, a partir dali, teve essa, digamos, regulamentação, né? essa definição do rito e, de fato, o impulso maior, porque foi com o agravamento da crise política, foi quando saiu aquela gravação pós-nomeação do ex-presidente Lula para ser ministro, porque aí é quando a gente diz no Congresso muito, é quando a notícia chega à população de uma forma traduzida. Aquilo ali pegou, foi um fato que pegou. E aí a opinião pública começou a participar também desse processo. Dessa discussão. Aí, a partir dessa discussão, vem o processo de impeachment em si e chega na Câmara. E se você me perguntasse, Pedro, assim, e sempre me perguntam isso em palestra, enfim, qual o momento mais marcante ou o momento definitivo do impeachment? Foi na Câmara. Foi na Câmara dos Deputados, principalmente aquele voto do deputado Bruno Araújo, né, hoje em dia ministro, mas quando Bruno Araújo dá o voto crucial para que autorize a abertura do processo e o encaminhamento para o Senado Federal. E o mais irônico nisso tudo é que talvez o personagem mais importante de todo esse processo foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que após as delações da Odebrecht, também de outras pessoas envolvidas no processo do Petrolão, veio a ser acusado, perdeu o cargo de presidente da Câmara através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi cassado e hoje vai passar a virada do ano na prisão, na cadeia. Isso é muito marcante para este ano, né? Aliás, o número de políticos, o número de pessoas que era uma situação inimaginável estarem presas e vão passar essa virada de ano presas, né, na cadeia. O personagem ali dentro do Congresso, de fato, do ano, foi Eduardo Cunha, numa situação também que em determinado momento ficou totalmente parecia não ter sentido algum, porque ele era presidente, mas ele tinha sido suspenso da atividade da presidência da Câmara, mas não podia ter um outro presidente, aí vem o presidente Maranhão, que aí foi também todo um momento... Que fez uma bagunça terrível. Olha, foi assim, aquele Deus nos acuda naqueles dias ali. Até depois, lembra que ele tentou suspender o processo de impeachment, depois recuou naquilo ali. Então, teve de tudo esse ano no Congresso Nacional, mas aí marca muito em relação a esse processo de Eduardo Cunha. A gente que acompanhou toda a ascensão e queda de Eduardo Cunha, é aquele momento que ele anuncia que vai deixar a presidência e aí ele chora. É verdade. Aquele momento era inimaginável também, e aí ele sai do Congresso e ele sabia que estava saindo dali para não voltar. Né? E depois vem a cassação de Eduardo Cunha no plenário com uma votação absolutamente esmagadora. Mas nós vamos falar mais disso no próximo, daqui a 2 minutinhos, porque nós vamos continuar conversando com a Rosiane Kennedy sobre essa retrospectiva política, tá certo?